morto não se move. Vocês entendem isso, né? Quando a gente fala morreu, o que a gente entende? Acabou, meu irmão. A pessoa agora está ali, estática, né? Porque aquilo que move ele, que é o espírito e alma, foi embora. Hoje nós estamos tão incrédulos que se chegarmos no velório e o corpo se mexer, uns 4 morrem, né? Não cremos mais no poder de Deus da ressurreição. Mas deixa isso para lá, vamos lá. Quando nós falamos então de morte, nós estamos dizendo de algo que não se move. Então eu quero já chamar a atenção tua. Se você está na vida cristã há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e nada mudou na tua vida, você está morto. Entendeu? Se você está na vida cristã e você não está tendo mudanças, é porque você está na inércia. Todo tempo você tem que entrar no novo de Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz para os fariseus: vocês têm a chave do conhecimento, mas vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês podem acessar essas portas, mas vocês não querem. Então fala para o teu irmão, se o ano que vem você tiver a luta da mesma coisa, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos pecados, significa que você está morto. Não estou dizendo que nós não vamos ter luta o ano que vem, mas as lutas têm que ser diferentes, em nome de Jesus, meu. 30 anos fazendo a mesma prova, 30 anos você já é doutorado, PhD. Quem já viu aquele irmão que está na prova? 50 anos passou, ele está na prova. Isso não é prova, irmão, já é faculdade, já é doutorado, isso daí já é nível superior. Prova tem tempo de começar e tem tempo de terminar. Quem já viu o livro de Jó? Ele começou, o Senhor colocou ele para quebrar o orgulho dele, amém? Amém, queridos? Mas um dia essa prova terminou e Deus restituiu em dobro o que foi tirado dele. Então aqui já fica, como diz a minha esposa, uma chavinha para você. Todas as vezes que você entra numa prova e você é aprovado, tudo aquilo que foi danificado na prova é ressarcido em dobro para você. Então fala para o meu irmão, não tenha medo de entrar na prova. Tenha medo de ser reprovado. Porque a prova, na verdade, nos torna maiores e não menores, se eu sou aprovado, amém? Amém, queridos? Mas existe um comando de sepultura chamado Belzebu. Falamos dele ontem, só estou recapitulando o que nós falamos. Belzebu é o príncipe dos mortos, porque a palavra Belzebu, ele tem 2 sentidos: o marido da casa ou o senhor das moscas. Quem já mexeu com carne aqui? Carne morta. Quem já mexeu com cadáver? Todo dia a gente mexe com o cadáver do boi, né? Ali que a gente faz aquele churrasco. Você colocou aquela carne ali, o que começa a entrar? Os mosquitos. Então onde tem carne que não tem fogo e a carne está exposta, entra o quê? Então fala para o meu irmão, quando aparecer carne na tua vida, pode esperar que os mosquitos vão vir. Então onde tem ferida, tem mosquito. Amém? Fala isso comigo. Onde tem ferida, tem mosquito. Amém? Então nós vamos entender que a maior estrutura de nós confrontarmos a sepultura é confrontar um espírito de Belzebu. E Belzebu, ele traz morte no meu intelecto. O maior nível de morte que existe no ser humano é a morte dos pensamentos. E eu vou te dar um exemplo. A teoria da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Apóstolo, você não sabe que eu sou assim? Eu sou assim, gente. Eu sou sincero. O que eu vejo já falo. Não, Cristo, não é sinceridade. Isso é ignorância. Isso é malcriação, né? Não, que eu sou sincero. Nós temos que entender que não é o modo que eu nasci,
é porque eu nasci numa velha natureza, agora eu sou uma nova natureza. Então você não pode usar essa teoria, porque isso é morte de pensamento. Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, gente, eu sou bruto mesmo. Se não fizer, eu sou ignorante, eu sou assim. Fala para o teu irmão, mata esse animal que está dentro de você. Amém? Esse é o princípio do culto. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia num todo, a gente vai ver que esse é o princípio do culto. Preste atenção. Todo culto, ele terminava, o culto levítico, ele terminava lá no Santo dos Santos, amém? Quem já leu aí Levítico? Vamos lá. Ele terminava no Santo dos Santos, então ele passava por algumas etapas. Entrava no lugar, no átrio tinha 2 lugares: altar de sacrifício, bacia do lavatório. Depois, e ele tinha que seguir item por item. Ele pegava o carneiro, ele matava o carneiro, aí ele pegava o sangue do carneiro, queimava o restante, aí ele vinha ali, se lavava todinho, aí ele entrava no segundo coisa, no lugar santo. Aí tinha um candelabro, tinha a mesa do pão e tinha o altar de incenso. Eu sei que ele tinha que passar por tudo até chegar no lugar santo, onde ele aspergia 7 vezes aquele sangue. Então todo culto começava com o quê? Com o sacrifício do animal. Amém? Então fala comigo. Todo culto começa quando eu sacrifico o animal que está dentro de mim. Eu vejo as pessoas falando assim: nossa, esse é a ovelhinha. Querida, a ovelha tem que morrer. Eu já tive o prazer de criar ovelha. Um dia eu falei, não, eu quero ver como que é criar esse bicho. Todo mundo fala de ovelha, ovelha. Aí eu ganhei 2 ovelhas. Lá em Comodoro os terrenos são grandes, né? É 15 por 50, assim, quase um sítio, né? E a casa era construída na frente e tinha um terrenão no fundo. E a gente começou a criar 2 ovelhinhas. E eu fiquei sabendo de 2 coisas da ovelha. Um dia a ovelha estava bem cabisbaixinha, bem coisadinha. Aí eu levei para o veterinário e falei, cara, o que está acontecendo com essa ovelha? Ele falou, você já deu remédio de verme? Eu falei, remédio de verme? Ele falou, deixa eu te explicar. A ovelha sempre come o capim, mas ele come lá na raiz. E ele começa a comer terra. Então, de 3 em 3 meses tem que dar remédio de verme, porque eles são cheios de bicho. Na hora veio a revelação. Pum. Eu falei, tá aí a igreja. Todos aqueles que são ovelhinha de Jesus, geralmente comem das comidas do alto e da comida da terra. Por isso é cheio de bicho. Por isso de vez em quando tem que chamar a pastora Nilza, vem tirar os bichos, né? Fala pro teu irmão, todas as vezes que eu como a comida de baixo, provavelmente vai dar bicho. Mas uma das coisas que eu comecei a perceber é que ele sempre estava bé. Gente, acordava, a gente 6 horas da manhã estava lá, bé. E a gente ia almoçar, ele chegava pertinho e ficava bé, bé. E aí já veio direto à igreja, né? De vez em quando aí chegavam os irmãos, pastor, me ajuda. Eu falei, ó a ovelhinha aí, ó. Mas eu entendi que a primeira coisa, a ovelha tem que morrer, porque quando a ovelha morre, os filhos nascem. Só depois que essa natureza animal morre em mim, a natureza espiritual cresce em mim. Amém? O que eu quero dizer é trazer um novo conhecimento, porque esse conhecimento vai ativar em você as coisas do alto. É as práticas de vida que vai ativar. Então hoje eu quero dizer sobre entrar em um novo tempo, entrar no ciclo de Deus, entrar no tempo de Deus. Então abra a tua Bíblia. Em Provérbios 3,
Versículo 16. Três 16. Diz assim: o alongar da vida está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riqueza e honra. De quem que Salomão está falando? Salomão está falando da sabedoria. Se você olhar o capítulo 3 inteirinho, ele está dizendo sobre a sabedoria. Versículo 1: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te encherão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-o no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, achará graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Confie no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe nos teus próprios entendimentos. Reconheço em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7 do capítulo 3. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor, e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e as primícias de todas as tuas rendas, e te encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai o filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria. Você pode dizer comigo? Feliz o homem que acha sabedoria. E o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o seu lucro, o lucro que ela dá, do que o lucro da prata. Melhor é a sua renda do que a renda do ouro. Mais preciosa do que as pérolas. Tudo que pode desejar não é comparado à sabedoria. Aí entra versículo 16, que ele diz assim: o alongar da vida está na sua mão esquerda, direita, e na sua esquerda riqueza e honra. Olha o que Salomão está dizendo: filho meu, deixa eu te explicar um negócio. Seja amigo de uma pessoa chamada sabedoria. Você pode falar comigo que sabedoria não é um pensamento. Sabedoria não é um conhecimento. A sabedoria é uma pessoa. É a pessoa do Espírito. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. E quando esse Espírito, ou seja, você consegue atraí-lo para que ele fique perto de você, ele dará 3 presentes para você. Amém? Fala comigo: quando a sabedoria é minha amiga, ela me trará 3 presentes: vida longa, riqueza e honra. É o tudo que o homem busca. Mas o problema é que ele busca tudo isso na sabedoria do mundo. E o Senhor diz: busque isso na minha sabedoria, que você vai encontrar. Amém? Então fala comigo de novo: se eu for amigo da sabedoria de Deus, não a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, terei 3 presentes: vida longa, ou seja, você vai viver muito. Você sabia? Não estou dizendo 100%, mas a maioria das pessoas que morrem cedo, isso é por causa da rebelião e da desobediência. A Bíblia diz isso. Honra o teu pai e a tua mãe, que será alongado os teus dias, mas toda desonra encurta os teus dias. Fala comigo: a sabedoria alonga os meus dias, a desobediência encurta os meus dias.
Amém? Outro presente que ele traz, riqueza. E outro presente, honra. Mas como eu encontro sabedoria? Abra a tua Bíblia. Em Salmo 90, versículo 12. Esse é uma oração de Moisés. Salmo 90, 12. Diz assim. Todo mundo encontrou? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações. Vamos ler comigo? Fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que encontremos sabedoria. Então, como a sabedoria é acrescentada na minha vida? O dia que eu aprendo a decretar e estabelecer os meus dias. Então fala comigo: a sabedoria habita naqueles que entendem dos tempos. Por isso a Bíblia diz que existia uma tribo chamada tribo de Issacar, e dessa tribo havia 200 líderes que eram entendidos nos tempos, e eles conduziam seus irmãos naquilo que deveria fazer. Então, quando nós entramos no conhecer tempos, nós vamos então entrar em conhecer a sabedoria. Amém? Porque a sabedoria é fazer a coisa certa no tempo certo. Quem já viveu e depois de passar por uma situação dizer: se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria nada do que eu fiz. Quem já fez isso? Olha bem para o teu irmão e fala assim: meu irmão, então você foi o maior ignorante. Sim, porque a Bíblia diz: não andei na ignorância, andai sabiamente, não como tolo, mas sim como sábio. Porque a sabedoria não é manifesta no tanto de conhecimento que sai da minha boca. A sabedoria é manifesta nas decisões acertadas que eu decido no meu dia a dia. Nós temos que todos os dias acabar ele e dizer: se fosse preciso eu faria tudo de novo, porque eu tomei a decisão certa para o dia de hoje. Então o que eu quero estimular você aqui é que a sabedoria de Deus entre na tua vida de uma forma tão potente, que cada dia vai ser dias decisivos para vocês. Fala comigo: em nome de Jesus, a partir de agora, não me arrependerei das minhas decisões, porque a sabedoria será minha amiga, e o entendimento meu conselheiro. Amém? Precisamos fazer isso. Beleza? Então, para que eu conheça o tempo, para que eu conheça a sabedoria, eu tenho que conhecer o tempo. E cada mês o Senhor estabelece algo. Abre a tua Bíblia em Números 10, 10. Eu quero te dar um princípio hoje. Eu quero fechar essa conferência profética, e esse dia é um dia especial. Eu não sei se você está entendendo isso, e eu vou te explicar o porquê. Esse é um dia especial, e tem dias que são portas espirituais, e hoje é um dia desse. Amém? Existem dias que são portas espirituais, e hoje é uma porta, e eu vou te explicar o porquê. Hoje você está no momento certo, na hora certa, e fazendo o que é certo. Hoje muitas coisas vão ser desatadas, se você entender isso. Números 10, 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembranças perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha o que o Senhor está dizendo. Quando vocês partirem para fazer as festas que eu ordenei,
quando vocês se reunirem em celebração em dias específicos, e nos princípios dos vossos meses, vocês vão tocar a trombeta em cima dos holocaustos que você trará. E esses holocaustos não entrará só como uma oferta, ela entrará como um memorial diante de Deus. Então eu quero dizer o quê? O que você fizer hoje, sobe diante de Deus como uma lembrança, e essa lembrança vai falar o mês inteiro diante de Deus. Existe tempo certo de fazer o que é certo, amém? Então olha para o irmão e fala assim: esse é o dia certo de semear no reino. Como assim, apóstolo? Sim, hoje é o primeiro dia do segundo mês do calendário hebraico. Estamos hoje em 1º de Iyar. Todo começo do mês do calendário de Deus, nós paramos e celebramos ele, e então fazemos os nossos memoriais, e esse memorial se levanta para o mês inteiro. Então eu quero declarar que esse mês haverá um desatar de portas de prosperidade, portas como que eu posso dizer, de abundância e de liberações para a tua vida. Mas por quê? Porque você está fazendo o que é certo no tempo certo. Assim diz a palavra. Fala comigo, cada mês eu tenho que entender algumas coisas. E eu quero te explicar o que é esse mês para Deus. Como ontem eu comecei dizendo que existe coisas que se repetem. Você vai ver a mesma circunstância se repetindo nas mesmas datas. São as mesmas circunstâncias. Falamos da festa de Pentecoste. No dia de Pentecoste, Moisés desce, amém? Quem lembra disso? Com as tábuas, está lá o povo, estava todo desviado, e aí de repente, 3.000 pessoas morrem no dia de Pentecoste com Moisés. Anos e anos depois, o povo está reunido, e a Bíblia diz que o Espírito do Eterno vem no dia de Pentecoste, e Pedro levanta pregando, e quantas pessoas se convertem? Justamente 3.000 pessoas, no mesmo dia, na mesma ocasião, a mesma situação. Eles estavam no monte, e o monte fumegava, e anos depois, eles estavam reunidos, e veio línguas de fogo. A mesma situação, lá Deus falando e entregando para eles toda a lei. Depois lá, nós vemos o Espírito Santo confirmando toda a palavra de Jesus no coração daquele povo. Pedrão, que era simplesmente um cara medroso, se torna aquele que traz uma palavra extraordinária. O Senhor então mudando a sorte do povo dele, na mesma data, na mesma ocasião, e a mesma coisa estava acontecendo. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia com essa visão, nós vamos ver que quando o Senhor coloca datas, coloca tempos, porque Ele quer sinalizar alguma coisa para nós. Eu não sei se você já parou para perguntar, por que a tua Bíblia é cheio de datas, é cheio de informações que parece bem histórico. Para que Deus colocou isso daqui? Não, era só para registrar um fato. Não, querido, é porque ali o Senhor estava dizendo que existe uma conexão com céu e terra, e se nós entendemos essa conexão, as coisas darão certo. Amém? Então fala comigo, esse mês o Senhor vai me mostrar como agir o ano inteiro. Amém? Abra a tua Bíblia em Números capítulo 2. Versículo 2.
2:2. Diz assim: os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor da frente da tenda da congregação se acamparão. E aí no versículo 3 ele começa a dar ordem, o Senhor começa a organizar todo o acampamento. Lembre-se, nós estamos num seminário, terminando hoje o seminário de profético. Então entenda que nós estamos descodificando o profético aqui para você, amém? Beleza. Se acamparão segundo as suas bandeiras, fala comigo. Todo mês existe uma bandeira, existe uma bênção, existe um confronto, e existe um código profético. Se eu entender tudo isso, eu vou começar a fazer o que é certo e bater no inimigo certo todo mês. Mas como assim, apóstolo? Eu vou te dar só um exemplo. Estamos entrando no segundo mês do calendário hebraico. Amém? E todo o calendário de Deus começa na primavera. Então nós estamos dizendo que estamos no segundo mês da primavera. Amém? Entendeu até aqui? Quero bem compassado para que você entenda o que eu estou dizendo. Então fala comigo, estou no segundo mês da primavera. Olha que interessante. Deixa eu abrir aqui. Em 1 Crônicas 20, versículo 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos Amons e veio e sitiou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Qual a tradução que está escrita assim? E na primavera. Tem alguma tradução assim? Vamos lá, leia aí, irmã, bem alto. Leia, irmão, bem alto. Beleza, só tem aqui. Na primavera, quando os reis fazem o quê? Volta a fita. De novo. Na primavera, quando os reis saem para a guerra. Então fala comigo, primavera é tempo de sair para a guerra. Mais uma vez, primavera é tempo de fazer guerra. Mais uma vez, primavera é tempo de fazer guerra. Beleza, você vai entender o que eu estou dizendo. Olha, nesses 3 meses que estamos entrando, mas apóstolo, nós estamos no inverno. Sim, queridos, nós estamos falando do hemisfério norte. Israel está na onde? Então lá é primavera, amém? Estamos olhando para lá. Na primavera era tempo de fazer o quê? Guerra. Então você vai ver que o mês passado, o mês de maio, abril, maio e junho, é o tempo onde o povo de Deus tem que fazer o quê? Então olha para o teu irmão e fala assim, como está teu ânimo? Repara que está todo mundo assim. Vamos para a guerra. Uhul. Grito de júbilo. Uau. Porque o inimigo sabe, querido, que a unção nossa agora é a unção do leão de guerra. E por isso, 3 meses, você vai sentir na tua alma e no teu corpo como um desânimo. Eu falo para o irmão, você está entendendo agora o desânimo?
Esses 3 meses nós temos que estar junto, guerreando. É o tempo de estarmos em unidade. É o tempo de nós estarmos juntos, porque o exército sozinho, quer dizer, não existe exército de um homem só. O exército é unidade. Por isso que muitas vezes você não está com vontade nem para a igreja. Vamos para o culto. Hoje eu estou tão cansado. Estou com dor na cadeira, estou com dor na mesa, estou com dor em tudo, né? Fala para o teu irmão, é justamente o inimigo tirando você da estação. Porque essa é a primeira estação, e a estação da primavera é o tempo de fazer guerra. Falei para você? O tempo de fazer guerra. De novo. Essa é a primeira estação, querido, é o tempo de fazer guerra. Está melhorando, rapaz. Mais uma vez só, vamos lá. Estou gostando desse negócio. Estamos na primavera e esse é o tempo de fazer guerra. Aê! Por quê? Porque nesse tempo é onde os filisteus vêm roubar a semente. Existe uma diferença entre grão e semente. Grão é o que eu como, semente é o que eu planto. Por isso Gideão estava no lagar fazendo o quê? Malhando trigo. Porque ele estava se escondendo. Porque se as minhas sementes são roubadas na primavera, o ano inteiro eu não tenho o que plantar, então eu vou sofrer o ano inteiro. Se você deixar o inimigo te roubar esses 3 meses, querido, pode ter certeza que esse ano será mais um ano difícil. Ai, apóstolo, olha, está amarrada essa palavra. Não, querido, não existe amarrar essa palavra, existe princípio obedecido. Na primavera, o tempo de fazer o quê? Guerra. Na primavera começa em março. Olha que lindo isso, a palavra março, eu não sei se você já sabe disso, mas a palavra março no nosso calendário gregoriano, ele é uma homenagem a um deus pagão. Você sabia disso? A palavra março tem origem em Martium, que é uma homenagem ao deus da guerra. Então na primavera, preste atenção, que começa em março, no hemisfério norte, que é o tempo de fazer guerra, começa com o mês do Deus da guerra. Que coincidência! Fala para o teu irmão, o inimigo sabe andar no tempo. E a igreja perdeu a habilidade de andar no tempo. Então você vai ver que todo mês de março tem rumores de guerra. O que aconteceu nos nossos irmãos da Venezuela? Guerra. Porque havia uma influência de guerra. Entramos em abril. A palavra abril se origina na palavra aprilis, que significa aquela que veio da espuma do mar, Afrodite. Então fala comigo assim, na estação de guerra, no mundo, começa com Deus da guerra, e depois vai para a deusa da prostituição. Agora vamos ler o que aconteceu com o nosso irmão Davi? O nosso irmão Davi, no mês da guerra, ele foi para a guerra? Ele não foi para a guerra. E o que aconteceu com ele? Caiu com a bonitona da peladona do primeiro andar. Entenda, querido, nós temos que entender a caminhar no tempo. Olha, o cara não fez guerra e entrou em adultério. Entendeu? Fala para o teu irmão, se você não aprender a fazer guerra no primeiro mês, pode ter certeza que esse mês vai ser barra pesada para você. Agora você vai começar a entender, porque desde o começo do mês, começa a surgir uns pensamentos diferentes. Parece que as pessoas estão mais sensuais.
Porque fala assim, entrou uma atmosfera de sedução agora. Então já olha para o teu irmão que está lá e fala assim, irmão, cuidado com a frofrô, viu? A frofrô é a Afrodite para os mais íntimos. Cuidado com ela, que esse mês ela está solta, tá? Amém? Mas o que eu quero dizer isso para você? Se nós sabemos andar nos tempos, nós vamos começar a fazer a guerra certa. Então fala comigo, esse mês, a minha guerra não é só com o diabo. A minha guerra é contra a sedução. A minha guerra esse mês é contra as conexões erradas. Porque esse mês, querido, o inimigo quer te conectar com as coisas da terra, mas por isso nós temos dificuldade de estar junto esse mês. Por isso é tão difícil de nós estarmos cultuando o Senhor em santidade. Por quê? Porque ela quer conectar você com as coisas da terra. Mas esse mês eu declaro que você terá conexões com a eternidade. Ó, teu irmão, o céu vai se abrir esse mês. E você não vai ser seduzido. Amém? Cadê os maridos aí? Coloca a mão na cabeça da tua mulher e fala assim, eu repreendo toda sedução. Pode fazer isso, irmão. Mas não sedução dela, sedução da parte de outros. Você não está repreendendo a sedução da tua esposa. Coloca a mão e fala, Senhor, cobre a minha esposa contra toda a sedução do mundo. Irmãs, coloca a mão na cabeça do teu marido agora. Fala assim, eu repreendo todo espírito de piriguete tentar chegar perto dele. Nós temos que aprender a fazer a guerra certa. Amém? Quando nós olhamos para o segundo mês, nós vamos começar a ver um tanto de coisas que aconteceu no segundo mês, que isso nos serve como base para a gente poder romper. O segundo mês significa, o segundo mês é chamado de Iyar. E a palavra Iyar, ela é um acróstico, ou acrônimo. Eu não sei se eu estou assassinando o português aqui. Mas é aquele negócio que eu creio que a maioria já fez, né? Amor, A de amor, M de mo, O de ó. Quem já fez aqueles negócios assim? A palavra Iyar é um desses acrósticos, né? Acróstico, que vem da palavra eu sou o Senhor que te cura. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te cura. Então fala comigo, esse mês o Senhor manifestará cura na minha vida. Ah, querido, se você entender isso, esse é o mês que o Senhor está vindo para manifestar cura nas tuas finanças, cura nos teus relacionamentos, cura na tua alma, cura no teu corpo. Essa é a manifestação que Ele quer fazer hoje. Mas como? O que esse versículo diz? Se atentamente ouvir a minha voz, nenhuma enfermidade que veio nos egípcios virá contra vocês, porque eu sou o Senhor que cura vocês. Amém? Apóstolo, mas todo mês é mês de receber cura. Não vamos confundir as coisas, irmão. A gente sempre tem um hábito de quebrar princípio e fazer com que o Senhor faça qualquer coisa em nós. O Senhor sempre vai começar um novo tempo na tua vida, sempre pelo começo. Aí você fala assim, isso é óbvio, apóstolo. Não, não é óbvio para nós.
O Senhor nunca vai começar uma nova atmosfera ou nova estação na tua vida em qualquer tempo, sempre será no primeiro mês. Se você perdeu o primeiro mês, não estou dizendo que o Senhor não responderá às tuas orações, não estou dizendo que o Senhor não vai te abençoar, não estou dizendo que o Senhor não vai te salvar, mas eu estou dizendo que o novo na tua vida pode ficar travado por um ano. Como assim? Olha para a tua Bíblia. Todas as vezes que Deus começou uma nova estação na vida da humanidade, era o primeiro mês. Quando o Senhor decide acabar com a raça humana, a Bíblia é bem clara em dizer que quando Noé, ele vai descer, ou seja, a chuva termina, era o primeiro mês. Quando o Senhor está começando uma nova atmosfera, porque o povo estava escravo, o Senhor diz lá em Êxodo capítulo 12, esse será para vocês o primeiro mês. Quando Josué entra na terra prometida depois de 40 anos, a Bíblia diz, e ele entrou para celebrar a Páscoa lá, era o 14º dia do primeiro mês. Quando Esdras começa a reconstruir, era o primeiro mês. Quando Neemias também vai para a reconstrução, era o primeiro mês. Quando o povo volta do exílio, era o primeiro mês. E o melhor de tudo, a nova aliança que Jesus fez conosco foi no 14º dia do primeiro mês. Então fala para o teu irmão, Deus só começa as coisas pelo começo. Amém? Agora vamos para o segundo mês. E o que esse segundo mês nos fala? Fala de um Deus que quer agora endireitar os nossos caminhos. Lembra que estamos no ciclo de um ano, e cada ano é alguma coisa, cada ano tem algo para nós, cada ano tem uma porta aberta. Ai, apóstolo, mas isso parece ser muito místico, é muito assim, Mas é interessante que nós fazemos o culto de 31 de dezembro para entrar num novo ano. Isso não é místico. Irmãos, 31 de dezembro, nós estamos entrando num novo. Nós entramos orando no novo ano. Então você está dizendo que existe um limite aqui, você está dizendo que existe uma linha invisível do Equador, que você está deixando um velho e entrando no novo. Nós fazemos as coisas tão inconsciente que não paramos para pensar o que estamos fazendo. E todo mês o Senhor fala, olha, também faça assim, dá um pulo. A gente sempre fala, tomara que esse mês acaba logo, porque o outro mês está vindo. Se não existe diferença de mês em mês, por que eu espero tanto o outro mês? Graças a Deus, abril terminou. Pensei que não ia sobreviver. Agora começou maio. O que mudou? Você está na mesma casa, você é a mesma pessoa? Mesmo dinheiro, o que mudou? Mas você crê que na mudança de um calendário, algo pode acontecer na sua vida. Tomara que venha o outro mês, porque até lá, eu sei que muitos sempre falam assim, não, olha, pelos cálculos que eu fiz aqui, até em setembro eu não devo mais nada. Chega setembro, não, eu fiz os cálculos aqui, agora é novembro. Chega em novembro, não, em 2025 eu não devo mais nada, né? A gente sempre está esperando o próximo mês, porque o próximo mês eu creio que vai acontecer alguma coisa, e assim é. Mas nós olhamos para um lado natural, eu quero que você olhe agora para um lado espiritual. O Senhor desata, Iá significa, o Senhor é o Deus que nos cura. Esse é o tempo que o Senhor endireitou o caminho de um povo. Esse foi o mês onde o Senhor destruiu Faraó. Esse foi o mês onde o povo foi levado ao deserto. E o Senhor então começou a manifestar algumas coisas. E é justamente isso que eu quero falar com você. 7 portas que o Senhor trará para esse mês. Amém? Amém. Eu creio que você vai entender. Fala, teu irmão, primeira porta. Esse é o tempo de edificar a casa.
Abre 1 Reis 6:1. No ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o mesmo de Iar, que significa brilhar, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Fala comigo, esse é o tempo de receber cura. Esse é o tempo de receber a glória do Senhor. Preste atenção. Primeira coisa relacionada a esse mês. Esse é o mês de reedificar a nossa casa e reedificar o meu chamado. Eu quero declarar, querido, que o Senhor entrará e trará cura para a tua família esse mês. Esse é o mês que o Senhor quer consertar a tua casa. É o segundo mês, e 2 em hebraico fala casa. Então o Senhor quer consertar a tua casa. Olha para o teu irmão ou para o teu esposo e fala assim: esse mês nós vamos botar ordem na casa. Amém? Esse é o mês de rever o meu chamado. Querido, como está o teu chamado? Às vezes você está um crente Bob Esponja, calça quadrada, você só fica o dia inteiro sentado no banco da igreja, não faz nada. Aqui não tem isso, né? Fala para o meu irmão, eu declaro que esse mês você vai voltar a produzir para o Senhor. Amém? Esse é o mês onde Salomão começa a reedificar as coisas. O Senhor quer reedificar a tua vida esse mês, reedificar a tua história, reedificar a tua casa. Segunda coisa, esse é o tempo onde o Senhor começa a limpar e a purificar. Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Que dia que era? Ao 17 do segundo mês. Esse foi o tempo onde o Senhor começou a purificar a terra. O Senhor Jesus disse, quando ele estava indo no primeiro mês, e ele diz assim: vocês já estão limpos pela minha palavra. No mês de Ar, que é o mês que o Senhor nos cura, ele diz assim: se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês escutarem a minha voz e obedecerem a minha palavra, eu curarei vocês. Esse é o mês onde o Senhor quer trazer revelação da palavra dele, que vai confrontar estilos de vida e vai confrontar coisas que estão erradas no teu coração. Esse é o mês que o Senhor quer te purificar. Você pode profetizar isso, fala assim: esse mês a palavra do Senhor vai te confrontar de uma forma diferente. Então eu já dou uma dica, querido, esse mês você vai ter que ter um plano de leitura bem mais aguçado. Amém? Você está proibido de não ler a Bíblia esse mês. Nenhum mês você tem que ler, mas esse mês de específico, não é só ler um versículo, você vai ter que mergulhar na palavra esse mês. Esse mês você vai ter que ler 5, 7, 10 capítulos por dia, e você vai mergulhar, e você vai comer, porque esse mês onde o Senhor quer limpar muitas coisas no teu coração. Fala para o teu irmão,
muita porcaria vai sair do teu coração. Mas lembra que eu disse que esse é o mês da sedução? E como eu venço a sedução? Mergulhando na palavra. Porque se nós olharmos no mês de abril, significa aquela que veio da espuma, da água. E a Bíblia diz que também a palavra dele é o quê? Água. Então é uma água que confronta outra água. A água da palavra do Senhor vai confrontar as águas de sedução dos tronos malditos. Amém? Terceira coisa. Esse é um tempo de uma nova oportunidade. 2 Crônicas 30. Dois, 3. Porque o rei tivera o conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinha santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. A Páscoa era celebrada no 11º dia do primeiro mês. Mas o Senhor diz, no segundo dia, no segundo mês, no 14º dia do primeiro mês, era celebrada a Páscoa, a Pessa, está lá em Êxodo 12. Mas aqui o Senhor está dizendo, olha, aqueles que não estavam preparados, que não conseguiram entender isso, eu estou dando uma outra porta de oportunidade, que é a Páscoa do segundo mês. Aqueles que não estavam santificados, aqueles que não estavam com a inteireza, esses podem entrar agora de novo por essa porta, que vai se abrir pela misericórdia. Então esse é o tempo de uma nova oportunidade que o Senhor está nos dando. Lembra que eu falei, se perdemos o primeiro mês, nós podemos perder o ano inteiro. Então eu falo para o teu irmão, se você perdeu o primeiro mês, existe uma segunda porta. Há uma nova oportunidade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Irmão, Ele quer desatar o sobrenatural esse ano. Se você perdeu tempo, se você não entrou em guerra, se você está omisso, se você está devagar, quase parando, se você não está orando, se você está mais ou menos, esse é o tempo de você voltar de novo e começar a buscar com um tempo de qualidade extraordinária. É um tempo de você entrar em um nível profético de adoração e intercessão, para que o teu destino profético seja ativado para esse ano. Existem coisas para ser liberadas. Cada tempo existe coisas para ser liberadas. Amém? Em nome de Jesus, eu quero declarar que será liberadas portas para vocês. Ontem confrontamos a morte e a miséria. Eu quero declarar que hoje será liberado portas para vocês. Quarta coisa. Um tempo de novos começos. Gênesis 8, 13 e 16. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se cessaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Esse é um tempo que o Senhor começa um novo tempo na minha família. Aqui está a história onde o Senhor decreta a segunda bênção. Ele fez isso lá em Gênesis capítulo 1, ele abençoou, mas aqui em Gênesis capítulo 8, o Senhor está repetindo a mesma bênção. Noé sai com a família dele, e o Senhor aparece então e diz: eu te abençoo, sede frutífero, multiplique, eu te abençoo, e aquela coisa toda que ele fez no primeiro capítulo de Gênesis,
Ou seja, novamente, o Senhor está renovando o pacto com a família. Eu quero declarar que esse mês o Senhor vai ajuntar a tua casa. Você pode falar com o teu irmão, Deus vai juntar filhos. Deus vai juntar família. Para que haja um decreto de bênção sobre ela. Cadê as famílias aqui? Se você puder segurar a mão da tua família, segura aí. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu falei isso até com o apóstolo Joseir. Falei, AP, já 9 anos que eu ministro isso. Mas esse ano, o Senhor começou a dar algumas coisas que eu nunca tinha visto. E eu sinto um algo explodindo nesse sentido. E hoje eu sou testemunha de tudo isso que eu estou dizendo. Ontem eu falei sobre, antes de eu entrar nesses tempos proféticos, como eu vivia. E quando eu falo, irmão, faça isso que dá certo, eu uso a minha história. 9 anos fazendo isso que eu estou ensinando para vocês. Confrontando, estabelecendo e obedecendo. Levantando altares no tempo certo. Como o Senhor mudou o meu ministério, as minhas finanças, o meu chamado e a minha família. Entende isso? A igreja mudou, tudo mudou. Porque eu comecei a entender que existem portas no tempo certo, e eu nunca tinha entendido isso. Com a precisão. E o que eu sinto no meu coração é que esse mês o Senhor vai começar a juntar família para novamente ordenar destino. Eu não sei se você está entendendo isso que eu estou dizendo. Lembra ontem quando nós falávamos de acessar chamado que foram paralisados? O que tem no meu coração é que esse mês o Senhor vai ajuntar a família que estava já totalmente destruída ou que estava desorientada no seu chamado, família que já estava vivendo e já nem sabia mais o que está vivendo, é um mês após o outro, parece que nada tem sentido. É como que esse ano, e justamente daqui para esse mês, o Senhor quer juntar vocês de novo e falar assim, olha, eu abençoo, eu estou dando a segunda voz de bênção, você será assim, 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 e eu ajuntar de novo. É como que o Senhor quisesse reordenar a casa. Lembre-se, o primeiro mês, o Senhor então oferece o sacrifício da libertação. No terceiro mês, o Senhor traz a lei, ou traz a palavra, ou traz o espírito do selar. No primeiro mês, nós fomos aceitos por Jesus, a nova aliança. No terceiro mês, quando o Espírito Santo veio e nos selou, para que pudéssemos ser aceitáveis e transitarmos diante do Senhor. Eu só posso transitar através do selo do Espírito de Deus em mim. Amém? O Senhor me redimiu, amém, queridos? Mas o Espírito Santo me sela para que eu possa transitar nessas dimensões. E entre o primeiro e o terceiro tem o segundo mês. O segundo mês é o tempo de purificação, onde agora esse sangue que foi derramado no primeiro mês possa ativar a minha genética. Como assim, apóstolo? Essa primeira coisa de multiplicação genética veio de Deus, querido. Eu vou te explicar o porquê. Pode continuar com a mãozinha segurada, tá bonita assim. O Senhor diz assim: 6 anos vocês vão plantar, mas no 7º ano vocês não plantam. Até aí tudo bem. Mas agora faz um cálculo, vamos para cálculo. Eu moro no lugar de plantio. Quando, há 15 anos atrás, eu lembro que eu passava
Aí eles colocavam assim: semente tal, esse ano produziu 40 sacas por hectares. 15 anos depois, já está lá, 90 sacas, 80 sacas por hectares. Porque é melhoramento genético. E cada vez que eles melhoram a genética da semente, ela se torna mais produtiva. Amém? Agora imagine, 6 anos vocês plantam. Primeiro ano, segundo ano, vamos supor que estava dando 50 sacas por hectares. Mas a Bíblia diz que no 6º ano, milagrosamente, eles não colheriam mais 50 sacas por hectares. Naquele 6º ano, eles colheriam 150 sacas por hectares. Ele produzia 3 vezes mais. Produziria para o 6º ano, produziria para o 7º ano e produziria para o 8º ano, que eles iam voltar a plantar. Milagrosamente, aquela semente iria produzir 3 vezes mais. Fala para o teu irmão, isso é o melhoramento genético vindo do céu. O sangue tem vida, tem genética. Por isso todo o primeiro mês é como que esse sangue ele vem e é aplicado sobre a minha semente. E sobre isso então, esses 1 mês ou esses 50 dias, vem então destruindo a obra da sepultura, para que chegue na segunda porta. Que porta é essa? A Bíblia diz lá em Deuteronômio 16:16, 3 vezes ao ano compareça perante mim. Na peça, Pentecoste, tabernáculos. Isso é um estatuto perpétuo. Irmão, o que é perpétuo para você? E por que a gente botou um fim nisso? Fala, teu irmão, é estatuto perpétuo. E por que você colocou um fim? Porque isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem tudo a ver com o reino. Fala, teu irmão, para eu ser salvo, eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Porque Ele é o único caminho que me leva ao Pai. Agora, para trazer o céu para a terra, é outra conversa. É obediência. Porque a Bíblia diz que sobre os filhos da desobediência vem a ira. Você pode falar para o irmão, irmão, você quer viver o melhor de Deus aqui? Então saiba entrar nas portas certas. Existe uma porta no primeiro mês, existe uma porta no terceiro mês, e entre o primeiro e o segundo, primeiro e terceiro, existe esse mês, que esse é o mês que o Senhor nos está nos purificando. Esse é o mês que o Senhor está sarando a tua semente. Toda bicheira na tua semente vai cair por terra. Toda semente bichada, querido, vai ser trocado por uma semente ativada. O que eu estou dizendo é que o Senhor está mudando a semente no teu celeiro. O que eu estou dizendo é que o Senhor está mudando toda a semente e dizendo, meu filho, a tua semente vai ser produtiva para um tempo produtivo. A tua semente vai ser bendita. Por isso a genética dela vai mudar. E esse é o tempo que nós caminhamos para isso. Então fala para o teu irmão, esse é o tempo do novo. Você está segurado aí com a tua família? Eu vou pedir para que em 2 minutinhos você comece a orar e fala, Senhor, eu quero esse novo. Eu quero essa nova, eu quero essa reorganização na minha casa. Começa a dizer isso, olha, eu quero a reorganização, eu quero os meus filhos. Se você tem algum filho que está desordenado, fala, Senhor, eu chamo a existência para reorganizar a minha casa, os meus filhos, as minhas finanças. Eu chamo a existência a tua voz, porque foi justamente no 2º mês onde Deus reordena a terra. Foi justamente no 2º mês onde o Senhor dá novamente a palavra de bênção para Noé agora, dizendo, sede frutífero. Por isso, famílias, eu quero declarar profeticamente, que a voz do Senhor
transformadora, realinhará a tua casa, realinhará o teu chamado, realinhará tuas finanças, realinhará a tua história, realinhará tudo aquilo que o Senhor te entregou. Está passando por um realinhamento, e haverá bênção, haverá frutificação, haverá portas abertas em nome de Jesus. Quinto, esse é o tempo de matar a velha natureza. Êxodo 16:1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Olha que interessante, eles estavam no deserto de Sim. E a palavra Sim significa barro. E todas as vezes que nós falamos de barro, nós falamos de orgulho, Leviatã. Eles então entraram dentro de uma atmosfera de Leviatã. A palavra Elim significa cordeiro, e Sinai significa espinho. Então ele estava entre o cordeiro e o que aconteceu no Sinai? Não foi quando Abraão oferece um sacrifício? Fala comigo. Sinai é o lugar do sacrifício. Mas quando eles param ali, nós estamos dizendo que havia uma escolha. Olha o que acontece ali. Quem pode ler o versículo 2? Toda a congregação de Israel murmurou. Fala, teu irmão, todas as vezes que eu entro na atmosfera do barro, todas as vezes que eu entro na atmosfera do orgulho, se o cordeiro não estiver em mim, e se eu não estiver na cruz, eu começo a murmurar. Então, querido, preste atenção, esse é o mês que o inimigo vai fazer você murmurar o mês inteiro. Aí não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais esse salário, eu não aguento mais essa vida. Quem já viu desde o começo do mês já um vizinho fazendo isso? Um vizinho, né? Um vizinho, aqui todo mundo tá... Fala pro teu irmão, você vai ser levado a murmurar contra o Senhor. Olha aqui, pastora Meire, você que atende, esse é o mês onde as pessoas estão pedindo a morte. O que vai ter de gente com depressão, tristeza, pedindo morte esse mês está fora do script, porque eles diziam assim: quem nos dera ter morrido pela mão do Senhor. O Senhor estava livrando eles. Fala, meu irmão, às vezes Deus está te livrando e você está murmurando. Às vezes você está assim, nada na minha vida está certo. Não, Deus está te livrando de você não entrar em endividamento e você está reclamando. Amém? Amém. Fala para o teu irmão, às vezes é livramento, viu? Para de murmurar. Esse foi o mês onde o Senhor começou
a tratar com a murmuração, porque o povo, mesmo o povo recebendo as coisas de Deus, eles estavam murmurando, porque faltou morrer. Então lembra da palavra que vai ter que nos encher? Então esse é o mês de nos encher, para que paramos de murmurar. Amém? Amém, queridos? Fala comigo, eu tenho que parar de murmurar. Sexta coisa. Tempo de ativar os maduros na guerra. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. No quinto. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: Senhor, providencia o maná na minha vida. Manda o maná, Jesus. Fala para o teu irmão, não faça uma besteira dessa não. O maná nunca foi bênção, querido. Para com isso. O maná nunca foi uma provisão que o Senhor queria para o povo. Sabe quando o povo começou a receber o maná? Quando o povo começou a murmurar. Olhe no capítulo 16 que você vai ver o porquê Deus deu o maná. Deus fala assim: Moisés, eu vou te mostrar como esse povo é duro de coração. E aí ele manda o maná. O maná era para provar como o povo era duro e como o povo era rebelde, porque Deus deu a ordem para o maná. Então o maná era uma medida, era um grão que tinha que ser colhido com medida, era 2 homer por família, e eles tinham que colher 6 dias, no 7º não podia. Então era uma regra para que o Senhor treinasse a obediência. Então fala comigo assim: todas as vezes que vem o maná na minha vida, é porque o Senhor está me colocando na escola da obediência. Todas as vezes que na minha vida começa a ficar as coisas regradas, todas as vezes que na minha vida eu começo a ter o pão de cada dia só, meu Deus, o que vai ser de amanhã? Aí chega amanhã, o Senhor provê. Aí fala: nossa, amanhã não tem mais nada. Aí chega no outro dia, o Senhor provê. Aí você fala assim: nossa, eu estou vivendo do pão de cada dia. Cutuca o teu irmão e fala assim: então começa a obedecer que você sai disso. Porque o maná veio para que o povo aprendesse a obedecer a Deus, porque a terra que Deus estava levando o povo, era uma terra que manava leite e mel com abundância. Olha para a tua Bíblia, a Bíblia diz assim, que depois que eles entraram na terra, plantaram e colheram, o maná cessou. Fala teu irmão, Deus quer abundância na tua vida. Mais uma vez, fala teu irmão, Deus quer abundância na tua vida. Mas se você não sabe obedecer, você vai ter que viver regrado. Amém? No segundo mês foi quando Deus estava confrontando a desobediência do povo. O segundo mês é quando Deus manda o maná. Então esse mês, querido, para aqueles que não estão mortos, vai começar a vir um maná. Fala para o teu irmão: misericórdia. O maná era a fração daquilo que eles tinham em abundância, porque o maná era uma sementinha branca que tinha gosto de mel. Igual que era a terra que o Senhor estava levando? Leite e mel. Eles estavam comendo as migalhas daquilo que eles tinham em abundância, só por causa da carnalidade. Mais uma vez, falo: meu irmão, se você não morrer esse mês,
o maná pode durar o ano inteiro. Eu vou te explicar de novo, querido. Todas as festas bíblicas, ele tem um cunho financeiro. Não é financeiro que Deus está querendo pedir dinheiro para a igreja, não. É financeiro de ativar as tuas finanças. Por que o judeu é rico? Porque ele sabe andar no tempo certo. As 3 festas o mundo celebra. Por isso o mundo tem recursos e a igreja não. E os filhos não. Tira a igreja, vocês, como filho, não tem muitas vezes. As 3 grandes festas é a festa de Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Deuteronômio 16:16. Existe uma ordem: não venha de mão vazia, mas venha conforme a bênção do Senhor para aquele ano. O mundo celebra a Páscoa no tempo deles, não no tempo do Senhor. Celebra o Pentecoste. Como assim, apóstolo? Sim, celebra o Pentecoste, porque o Pentecoste cai justamente em junho ou julho, e o Pentecoste era trazer os frutos da terra para ser consagrado ao Senhor, e o mundo faz isso, a festa do São João, onde todos os frutos da nossa terra é consagrado, não a Deus. E a terceira festa é Tabernáculos, que é em novembro, quando o Senhor veio. Nós temos o Natal, que é a festa de Mitras. Entende aqui? Porque são portas de prosperidade. O mundo está entrando nessas portas e nós não. Fala para o teu irmão: existe 3 portas no ano que desata o profético em mim, que desata a vida, prosperidade e vida longa. Amém? Estamos no meio de 2 hoje. Primeiro mês já passou, que é a primeira porta. Terceiro mês, que é 50 dias depois, Pentecoste, festa da semana. Então estamos entrando no meio, e nesse meio o Senhor está dizendo: começa a morrer, porque se você matar a carnalidade que está em ti, e a palavra for ativada, e você viver conforme a palavra de Deus, essa primeira semente vai ser ativada para a segunda semente ser mais ativada, para a terceira semente ser abundante. Mas se você, amém, pode aplaudir o Senhor. Mas se você não entender isso, você vai viver do maná o ano inteiro. Você não vai viver da abundância, você vai viver do maná. Todo dia um pão de provisão. Todo dia o pão da provisão. Todo dia o pão da provisão. Ai, apóstolo, graças a Deus que eu tenho pão. Amém, querido. Se você quer viver assim, viva. Mas o Senhor tem abundância para os filhos dele. Fala para o teu irmão: você pode ser suprido com as tuas necessidades básicas, mas também você pode receber abundância. Agora olha bem para o teu irmão e fala assim: isso já não depende de Deus, isso depende da tua obediência. Isso é heresia, apóstolo? Não. Olha para Mateus 5:19, diz assim: porque aqueles que obedecem os meus mandamentos e ensinam os outros, serão o maior no reino de Deus. Aqueles que não obedecem os meus mandamentos e não ensinam os outros, serão os menores no reino de Deus. Ou seja, os dois vão estar no reino de Deus, mas tem como eu escolher se eu sou o maior ou o menor. E tudo está na obediência. Amém? Fala para o irmão: o que vai desatar na tua vida é a tua obediência. Por isso esse é o tempo que o Senhor está querendo e requerendo o sacrifício. Que sacrifício? A tua velha natureza. É tempo de morrer, querido. É tempo de morrer para nós mesmos. É tempo de mergulhar na palavra. É tempo de orar. É tempo de jejuar. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de fazer guerra. Fala para o teu irmão: não perca mais nenhum culto. Mas, irmão, não perca mais nenhum culto. Não perca mais nada da igreja.
Não perca principalmente tempo de oração. Esteja junto com os irmãos. E por último, fala assim: irmão, esse mês nós temos que exercer o ministério do SPC. Fala para ele. De sentar o pau no cão. Amém? Esse é o mês que nós vamos ter que fazer guerra. Esse é o mês que a nossa semente vai ter que produzir em abundância. Sexto. Não, eu falei, mas eu não falei aqui. Tempo de ativar os maduros na guerra. Vamos lá, números 1 ao 3. No sexto. Segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Deixa eu dizer, por um lado, é tempo de matar a velha natureza, amém? Mas eu vou dizer outro negócio: aquele que já veio fazendo isso, esse é o mês que Deus está te procurando. Esse é o mês que Deus está querendo saber quem é maduro para ir para a guerra. Tem maduro aqui? Esse é o mês que Deus está querendo saber o nome dos maduros. Deus disse: faça o censo, cabeça por cabeça, das pessoas de 20 anos para cima que pode ir para a guerra. Os outros nem precisa contar. Deixa eu dizer de novo, querido. Esse é o mês que o Senhor está dizendo: cadê os maduros? Eu quero o nome deles. Cadê os que estão prontos para ir para a guerra? Eu quero o nome deles. E os outros apóstolos? Os outros vão lá se arrepender ainda. Eles não estão prontos para ir para a guerra. Vão matar a velha natureza. Aquele negócio que nós falamos há pouquinho atrás. Mas aqueles que já estão maduros, esse é o mês que o Senhor está dizendo: eu quero o teu nome. Esse é o mês que o Senhor vai levantar os maduros para a guerra. Fala teu irmão: irmão, esse é o mês que o Senhor te escala para o batalhão. E por último, sétimo, esse é o tempo de se organizar na unidade. Números 10, 11 e 13. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada. A nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Esse foi o mês onde pela primeira vez eles começaram a andar organizados em unidade. Até então era 12 tribos espalhadas, agora eram 12 tropas. Era um povo bem organizado, agora marchando por etapa. Saía a primeira, Judá; segunda, Issacar; terceira, Zebulon. Esse é o mês que o Senhor está nos organizando na unidade. E eu termino dizendo aqui: esse é o mês de Issacar, que era a segunda tribo que saía, então é o segundo mês. Issacar significa a recompensa. Querido, nesse mês haverá recompensa para os maduros. Esse mês haverá recompensa para a tua vida. Esse mês o Senhor trará as recompensas para dentro da tua casa. Esse mês o Senhor derramará recompensa sobre a tua família, sobre o teu chamado, sobre as tuas finanças, sobre tudo aquilo que Ele te deu. A recompensa do Senhor. Ah, Senhor, quão difícil! Em nome de Jesus, esse é o mês que você recebe as recompensas.
teu irmão, fala assim: Deus nos recompensará esse mês. Mais uma vez, querido, profeticamente, nós já ativamos isso em vocês. Olha para o que está do teu lado, seja tua mulher, você fala assim: em nome de Jesus, esse mês virá as recompensas do nosso trabalho. Aleluia! Sabe, às vezes a gente fala assim: não, mas isso não pode, a gente não pode fazer isso. Quando eu olho para a vida de Ezequias, o rei, quando o Senhor diz assim: olha, vai lá, Isaías, fala para Ezequias, põe em ordem a casa, que ele vai morrer. Mal Isaías estava saindo, Ezequias vira para o lado e começa a chorar, dizendo: Senhor, lembra-se das coisas e da minha fidelidade com o Senhor. Lembre-se disso, Senhor. Não era cobrando Deus, mas era ativando as memórias. Lembra que nós fizemos ontem? É como que o rei fosse lá no arquivo: Senhor, olha, eu fui fiel ao Senhor. Lembre-se disso, que isso hoje chega na tua presença, e que isso fale a tua presença. E antes de Isaías sair, ele volta dizendo: Deus ouviu as tuas memórias que estão diante dele, você não morrerá. Sabe o que eu quero dizer, querido? Que esse mês e agora começa os anjos subindo e vasculhando os arquivos. Eu quero que declarar sobre a tua vida que esse mês os arquivos começam a ser mexidos. Os arquivos da tua geração, das coisas boas que eles fizeram, os arquivos da tua geração, das coisas boas que você fez, e o Senhor começa a dizer: há recompensa para você em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor nos recompensa, e o Senhor é o galardoador daqueles que o buscam. Por isso tudo aquilo que ficou, ou que passou, nada fica sem recompensa. Quem lembra de Mordecai, quando ele faz um feito bom ao rei, e aquilo passou, mas um dia o rei levantou de madrugada e não conseguiu dormir, e foi ver os registros dele, e tinha um cara que fez algo bom para ele, e não tinha sido recompensado. Por isso eu quero declarar de novo, querido, que esse será o mês que o Senhor vai voltar nos arquivos dele. Lembra que nós dizemos que hoje levanta então um memorial. É essas memórias que nós queremos ativar, algo que está lá diante de Deus falando ao nosso respeito. Eu declaro que esses arquivos, que esses memoriais, que essas recompensas te alcançarão, e a tua história mudará, a tua família mudará, o teu destino mudará, as tuas finanças mudará. Há recompensa para você em nome de Jesus. Tudo aquilo que você já fez no Senhor, que o inimigo paralisou essas memórias, agora isso volte diante de Deus. Nós aprendemos isso na Bíblia, te dei um monte de fundamento. Por isso eu quero declarar que em nome de Jesus os céus começam a se abrir, você começa a ser cheio da palavra, e as coisas começam a funcionar na tua vida. Portas são abertas. Aqueles que estão desempregados, em nome de Jesus, esse mês, portas, e não uma, portas se abrirão. Eu quero declarar que aqueles que estavam enfermos, em nome de Jesus, Yahvé é o nosso Deus que nos sara. Receba cura em nome de Jesus. E eu quero declarar para as famílias que estavam desalinhadas, esse mês o Senhor quer que você comece a juntar a tua família, porque o Senhor vai reordenar a tua casa e realinhar o chamado dele para você. Esse é o tempo que haverá recompensa em nome de Jesus. Fique em pé. Fala comigo, Pai. Eu recebo as recompensas.
Eu saio da escravidão. Eu tiro a escravidão de mim. Eu anulo a escravidão, a sedução, as conexões com o mundo. Esse mês eu quero mergulhar na tua palavra. Eu quero mergulhar na tua palavra. Esse mês eu quero matar a natureza animal que há em mim e receber as águas purificadoras. Em nome de Jesus, eu acesso as minhas recompensas. Esse é um decreto. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Preste atenção agora. Eu creio que para muitos isso que nós estamos fazendo é novo. A palavra diz: creia no Senhor e você é salvo, creia nos profetas e prosperareis. Quem está falando com você é uma pessoa que viveu isso. Por isso hoje é o dia que você levanta a memória. Esse é o dia que você traz uma semente, não um grão. E essa semente não é qualquer uma, porque essa semente é a semente que vai subir para se levantar como memória. Amém? Amém, queridos? Ah, pô, você está pedindo dinheiro. Não, querido. Creia se você quiser. Ah, eu não trouxe hoje. Vem aqui. Representa isso e depois traga. Mas eu quero que você comece. Se vocês querem entrar no profético, entenda que o primeiro dia do mês hebraico é um dia que há uma porta de prosperidade. É o dia onde eu celebro. Não importa, hoje caiu um domingo, não tem problema. Tem dia que vai cair na terça, na quinta, mas é o dia que eu paro, celebro o Senhor e trago a minha oferta. Então é tocado as trombetas em cima da minha oferta, e a Bíblia diz que se levanta como uma memória. Por isso, venha como família, não venha sozinho, e traga esse selo. Esse dia, essa oferta de hoje vai falar o ano inteiro, o mês inteiro diante de Deus.